Mas onde as pessoas erram? Você não fez o estudo de viabilidade comercial daquele imóvel. Localização, acesso. Todo mundo gosta de leilão. Você falou de leilão, todo mundo se interessa. Parcelamento sem juros em 30 vezes, 24. Fala, moçada! Estamos aqui para mais um podcast do Café com Leilão. Esse podcast que traz tudo o que você precisa saber a respeito de leilão de imóveis. E antes de começarmos, já falo para você nos seguir aí na nossa rede social, nos ajudar a compartilhar, hype.leilões, Instagram, YouTube, enfim. E hoje nós vamos abordar aquelas perguntas que as pessoas nos enviam lá no Instagram, que a gente vai postando nosso conteúdo e as pessoas vão nos perguntando. Então, nós selecionamos algumas perguntas e hoje nós vamos estar abordando e tirando todas as dúvidas referente a elas. E hoje, nada mais, nada menos que nosso parceiro, amigo Diego Souza, para fazer essas perguntas aqui. Nós vamos, no decorrer, explicando para vocês aí, porque aqui você também pode. Fala, Diegão. E aí, satisfação novamente, meu amigo. Pô, cara, você me arruma cada uma pra cabeça, hein? Sempre. Cara, mas essa de hoje é um puta desafio, mas eu achei muito legal, cara. Bacana de trazer, né, esse episódio, porque quando você fala café também pode, ou você também pode, no Café com Leilões, justamente são perguntas corriqueiras do dia. Então, nós tiramos das suas caixinhas de pergunta, nós não, né? Você tirou as caixinhas de pergunta das principais perguntas, né? Que as pessoas estão curiosas para saber, Renata. Sim. Eu achei legal porque não vai ser um podcast assim técnico, e sim técnico vai ser, mas de muita pergunta de pessoas que estão interessadas. Às vezes são dúvidas simples que você pode responder. E você me deu esse desafio de fazer as perguntas, né? Então eu vou inverter o jogo hoje, eu que vou ser o entrevistador seu. Sim, até porque a gente precisa ter esse entendimento aí que a gente precisa esclarecer também para as pessoas e não ter aquele lance de, são perguntas básicas, né? Então, às vezes, o que é básico... O básico para você não é para outra pessoa, enfim. Você sabe, Renato, eu tô aqui de convidado, né? Mas assim, eu me sinto à vontade porque eu faço parte aí da construção, que eu já até falei em um outro momento, mas... Todas essas perguntas eu estava lendo quando você me deu ontem para eu olhar quais eu acharia mais bacana. Você selecionou suas caixinhas e são muitas coisas que eu gostaria de saber também. Eu não sou imerso no leilão, né? Então são coisas corriqueiras. E eu fiquei muito feliz com isso aí, vai ser legal. Acho que vai ajudar, vai ser muito bacana para as pessoas. Perfeito. Então, bora! Bora? Let's bora? Let's bora. Bom, então eu sou hoje o perguntador aqui, né? Vamos lá. O Renato, eu peguei todas, mas eu vou começar com a que pra mim é o cerne. O que é um leilão, cara? Vamos lá. Primeira pergunta da caixinha do Instagram. O que é o leilão? O que é um leilão? O leilão é uma modalidade de venda, na verdade, entendeu? Ela é até classificada como um tipo, como uma modalidade de licitação também, licitatório, se você pega na teoria mesmo, mas no âmbito geral é uma modalidade de venda, tá? Onde essa venda acontece em plataformas online ou presencial, apesar que hoje em dia já não tem, o presencial quase não tem. O leilão que a gente via antigamente, que dole uma, dole duas. Ergue a mão, aquele lance todo, quase não... Isso acontece mais na internet hoje. Isso, hoje no sistema online, através do quê? De plataformas das instituições financeiras, porque nós temos alguns, para ir para leilão, esses imóveis, bem imóveis ou imóveis, eles foram por algum tipo de dispositivo, tá? Que depois nós vamos até explicar aí. E ele vai para o online, através de leiloeira ou através de um canal de uma instituição financeira, onde você tem toda uma trajetória ali, onde você tem que fazer o cadastro, a habilitação, enfim. Aí, no dia e hora marcada, você vai lá e dá o seu lance, que a gente fala, né? Arrematei. É porque o seu lance foi o melhor naquele ato ali e você levou o bem que você pretendia. E por que esse imóvel da pessoa vai para leilão? Eu queria entender, assim, como que o imóvel é disponibilizado pela Caixa Econômica ou por uma plataforma para ir para leilão? E por quê? Vamos lá vamos distinguir.
Nós temos dois dispositivos que eu te falei. Nós temos o judicial e extrajudicial. Então, Legal. muito se comenta ali, aquele leilão é judicial ou extrajudicial. É por quê? Porque o dispositivo que fez aquele, vamos falar do imóvel em si, Sim, do imóvel. fez aquele imóvel ir para leilão, vamos falar do judicial, uma hipoteca, uma dívida trabalhista, entendeu? Então, você estava lá com sua empresa, não acertou com os funcionários, o Tribunal do Trabalho foi lá e pegou aquele bem para efetuar a venda, para fazer a quitação daquela dívida, certo? Essa é a judicial. Extrajudicial, 99,9% extrajudicial, financiamento bancário, que é a alienação fiduciária. O cara... Por que ela é extrajudicial? Porque ela vai para leilão e ela não houve um trâmite judicial para aquele imóvel ir para leilão. Por quê? Porque na alienação fiduciária, o imóvel já é dado como garantia, entendeu? Agora, lá na judicial, já houve um trâmite judicial, marcou audiências, enfim, é mais moroso o processo do judicial, o extrajudicial é mais rápido. Tá, e para resumir, então, a pessoa não pagou o imóvel, quem financiou, se foi um banco, eles tomam de volta e colocam para venda em mercado de novo através do leilão. Através do leilão. E deixa eu só dar um adendo aqui. Gente, essa história de que não perde bem, o único bem que mora, não, mas é o único bem, perde sim, tá? Já é amparado pela lei, a alienação fiduciária permite isso, então tomem cuidado, tá bom? Porque hoje o processo está sendo muito ágil, certo? Então as pessoas às vezes, não, deixa que depois eu vejo, não. Aí qual que é interessante? Aí você está falando aí que aí o imóvel vai à venda, ele vai à venda para esse dinheiro, para esse capital voltar para o mercado, Diego. Pô, Então cara, o interesse do banco muito é o quê? simples, Liquidar, né? porque ele abre o crédito novamente. Então, E né? por isso que vai bem mais barato do que quando no mercado? Por isso que o leilão é mais barato? Sim, porque que o interesse do credor é reaver O capital, né? reaver o capital, Não de o uma juro, maneira né? de outra ou não, sim, ele já tinha embutido os juros, tudo. Então, assim, ele já está numa margem, se ele entrou no prejuízo não, mas ele precisa liquidar, ele precisa repor o caixa, mesmo que não seja o valor 100% que ele emprestou, enfim, mas lógico que nós temos uma legislação a seguir, onde nós temos, se você entrar lá nos leilões, as pessoas, o que é a primeira praça, a segunda praça, né? A partir de que momento aquela pessoa que está perdendo, quando que ela tem direito de também reaver o imóvel, até quando ela pode ir lá negociar, enfim. Mas tem um trâmite legal, tá? Tá. Mas a questão de descontos, não, 60%, 70% de descontos. Isso que eu ia perguntar. Eu dei uma lida numas pesquisas, indicadores mesmo, de uma plataforma grande. A média é 60% de desconto, cara. Abaixo do preço de mercado, é isso mesmo? Exato. Pô, então é bom, hein? Aí você fazendo uma análise mais profunda, né? Lógico que não é só o preço, né? Porque às vezes as pessoas, vou entrar e vou arrematar. Bom, tem uma trajetória aí, né? Sim, isso... Arrematação, documentação, enfim. Não, isso aí, mas que legal. Mas é uma excelente oportunidade, hein? Porque tudo que tem margem boa, você acaba saindo, ganhando já na largada, hein? Assim. Mas vamos lá, cara. Deixa eu dar vamos trazer eu vou mudar a ordem, porque eu acho que essa outra pergunta aqui, e é a que me interessa muito. Fala pra mim o que é leilão judicial. Leilão judicial de um imóvel. De imóvel. Aquele imóvel que está sendo leiloado, ele advém de um dispositivo judicial, é porque houve um processo judiciário para que ele seja enviado para leilão. Ok? Então, geralmente as pessoas falam, houve um bloqueio de contas, né? Eu estou com a dívida, me processaram, então houve um processo judiciário, passou pelo judiciário, entendeu? Então, Entendi. vamos voltar lá. Ação trabalhista, dá sim. Então, eu abri uma empresa... Você abriu sua empresa, você fechou e não fez o acerto com seus funcionários. Seus funcionários vão ativar o judiciário, certo? Certo. Então, vai ser ingressada uma ação contra o seu CNPJ, enfim. Vai chegar um momento que o juiz vai falar assim, faz o bloqueio dos bens do Diego.
O advogado que já tem o sistema todo, ele rastreia todos os pede para o juiz bloquear suas contas bancárias e seus bens, entendeu? Então, nessa pesquisa, ele acha um imóvel seu. E manda para O leilão. juiz bloqueia, manda para leilão, para que aquela arrematação pague parte ou quite aquela dívida pendente. Então, é básico? É assim. Teve um dispositivo judicial, passou pelo judiciário, o judicial. É basicamente E isso. uma pergunta, eu vou fazer um gancho nessa mesma pergunta. E você também arremata judicial? Sim, lógico que Demora um pouquinho mais. ele é mais moroso, só que ele muitas vezes tem mais oportunidades até de lucratividade. Só que quando você tem uma base jurídica já implantada dentro da sua estrutura, que é no caso da Hype Leilões, nós temos um expert em leilões de imóveis, né, um advogado próprio, né? Então, tem que fazer as análises jurídicas, judicial, sim, tem que ter, porque tem uma movimentação judicial ali, tem um processo em andamento, enfim. Mas sim, o judicial Mas é seguro. seguríssimo, tranquilo. Só tem um tempo que você tem que prever apenas. Sim, ele tem um trâmite meio diferente do extrajudicial, mas é totalmente... e compensa também, enfim, a margem de lucro às vezes até maior. Olha. Muita gente não quer participar, né, do judicial, quer mais o extrajudicial. Então, ali você já abre uma margem do quê? De menos disputa. Ah, que coisa boa. Olha só que interessante. Você tá entendendo? Mas vai depender do quê? Da sua expertise. Se você tem conhecimento e você tem estrutura de análise jurídica. Entendi. Entendeu? Pô, mas que oportunidade boa. Então, vamos pegar o gancho. O que é o extrajudicial? Que tá na mesma pergunta. Extrajudicial, não passou pelo judiciário. Alienação fiduciária. Não pagou, perdeu. Não pagou, perdeu, porque aquele bem, na verdade, ali, a pessoa não é dela, ela tá usando, né? Mas não é dela ainda, ela não quitou. E na alienação fiduciária... Você comprou, mas você ainda não pagou o bem, né? Não, e na escritura, aquele bem está no nome do banco já. A alienação fiduciária, transfere-se o bem para o banco. Então, só a promessa do Diego pagar durante tantos anos, no final, entra um termo de quitação ali, falando que o Diego cumpriu com as suas obrigações, certo? Aí você toma a posse definitiva do seu imóvel. Entendi. Se você atrasar, aquele imóvel, automaticamente, pela legislação da lei de alienação fiduciária, ela é do banco, ele não precisa ajuizar, entendeu? Aquilo ali já é uma garantia. Por isso que tem a avaliação que antecede, entendeu? Então, o banco vai analisar quanto que vale o imóvel. Você não vai chegar lá e, me dá tantos mil. E não, o banco manda um avaliador, ele vê quantos que vai ser de garantia, quantos que ele consegue liberar para você. Para quê? Para ele diminuir a margem de risco de prejuízo, tá? Extrajudicial, não passa pelo judiciário. Tá, muito bom, cara, entendi super bem. Agora sim, quem que pode... Essa eu gostei muito, cara. Porque o leilão, essa pergunta, eu vou falar assim, até fazer um comentário. O leilão, Renato, ele é... Cara, todo mundo gosta de leilão. Você falou de leilão, todo mundo se interessa. Eu mesmo, os olhos brilham, porque tem motivo de brilhar mesmo, é uma puta alavancagem, é super seguro e a margem de lucro são ótimas. Então, difícil o negócio assim, muito difícil, né? No ambiente de negócios, talvez tá no primeiro escalão das coisas mais rentáveis. Aí assim, mas quem que pode, cara? Qualquer um pode arrematar, ou eu preciso ter uma empresa, preciso o quê? Eu queria saber se como você sempre fala, né? Aqui você também pode. Quem que pode? Vamos até aproveitar esse jargão que a gente, né, criou dentro da Hype Leilões, da democratização do leilão. Aqui você também pode, enfim. Quem pode? Cara, maior de idade. Sendo maior de idade, tá com as suas obrigações tudo em dia, enfim, você faz o cadastro, se habilita, alguns precisam de habilitação ou não, e faz a arrematação. Precisa ter muito dinheiro? Outra crença também, não precisa ter muito dinheiro. Tem financiamento, tem parcelamento sem juros, enfim, tem vários braços ali para você poder apegar aquela oportunidade. Então eu posso arrematar com CPF? CPF. CNPJ? Sim.
Normal. Normal. Habilitou não, fez o cadastro na plataforma, eu tô pronto para fazer a arrematação. Tá apto. E alguns têm habilitação, Lógico que igual você falou. Hã? Alguns têm habilitação Sim, para cada isso que eu ia leilão. falar. Às vezes é um leilão que eles precisam de uma curadoria do CPF para ver se... Exato. Não, porque assim, também não é uma coisa assim solta, entendeu? Então, Diego, vai fazer o cadastro na plataforma? Então tá bom, Diego. Anexa aqui para mim seus documentos pessoais, se você é casado ou não, porque a gente tá falando da arrematação de um imóvel, entendeu? Aí, habilitação. Pô, cansei de ver amigos nossos, companheiros, parceiros, entendeu? Presenciarem no dia do leilão, a pessoa já fez análise ali de mercado, cara, eu vou pegar aquele imóvel, tudo, no dia do leilão, vai fazer a arrematação. Quando ele clica para dar o lance, dá a mensagem. Você não está habilitado para este certame, para este lote. Porque algumas plataformas exigem que você se habilite pelo menos 2 dias antes do leilão. O que é habilitar? É uma curadoria dela. Exatamente, você vai lá e se habilita para aquele lote que vai ocorrer amanhã ou depois de amanhã. Você tem que estar habilitado. Porque se chegar no dia e você não tiver habilitado, o sistema não deixa você dar Então lance. você está cadastrado na plataforma, mas tem cadastrado. alguns leilões que precisa de uma habilitação. E você até me falou um dia, quando eu estava olhando você fazendo um leilão, inclusive na prática, no que vocês arremataram, Aham. que as pessoas esperam o leilão, mas elas não se atentaram a essa habilitação. Chega na hora, elas não podem, perde um leilão. Talvez ela se planejou, estudou, fez tudo, perdeu na hora. Perdeu na hora. Nossa, que legal. E você quer ver o pior é quando ele tenta dar o lance lá, ele não está habilitado e ele percebe que não houve concorrência. E era uma oportunidade boa. Deve chorar, né? Mas O jogo. beleza, ó, vamos lá. Agora vamos entrar numa questão que muito me toca, porque você é um cara que tem muito dinheiro, né? E eu nem tanto. Tá, tô brincando. Precisa pagar à vista, cara? Tipo assim, ó, eu tô com um imóvel lá, vamos já num imóvel de 100 mil reais, que eu sei que... Não, vou reformular a minha pergunta. Leilão de imóvel, tá? Precisa pagar na hora, assim que você arremata, tem uns dias para pagar, ou eu preciso pagar tudo de uma vez? Eu posso ter algumas estratégias. Vamos entrar um pouco nesse assunto? Porque assim, ô Renato, nem todo mundo acomoda um dinheiro de uma vida de trabalho assim da noite pro dia. Às vezes precisa. E dá para começar também, eu queria tratar um pouco disso, cara. Precisa pagar à vista? Precisa de muito dinheiro? Não, na verdade assim, nós temos as categorias onde nós temos imóveis que são para pagamento à vista, financiamento. Isso tá no edital? Então, isso que eu vou falar. O edital, cara, é o pontapé da garimpagem, que a gente fala de garimpagem ali. Lógico, você vai ver, tem outros fatores. Mas, por exemplo, edital e matrícula do imóvel. No edital ali que ele vai estar falando, quanto tempo você precisa pagar? Geralmente 24, 48, 72 horas para efetuar o pagamento. Dá financiamento ou não dá? Se dá financiamento, quantos por cento? Se tem desconto para pagamento à vista, tem alguns judiciais que tem 10% de desconto para pagamento à vista, parcelamento sem juros em 30 vezes, 24, vai depender do que quem está leiloando ali... Se propõe. Mas se propõe, exatamente, mas está no edital, tá? Então tem que estar muito atento. Precisa... Não. Vamos falar do imóvel de 100 mil, então. Vamos. Esse de 100 mil é palpável. Na plataforma da Caixa Econômica Federal, que é o que todo mundo fala, entendeu? 5% de entrada quando dá financiamento. Meu Deus. Então vamos... 5 mil? Vamos fazer um cálculo por cima. Estou arrematando um imóvel de 100 mil, que ele vale 150 de mercado. Boa. Ok? 5% de 100 mil, a gente está falando de 5 mil reais. 5 mil. Ok? 5 mil reais, o imóvel de 100 mil... Você vai escriturar ele, você vai gastar 2, 3, vamos colocar mais 4, 3,5, 4 mil reais de escritura. Já são 9. 9 mil. Vou fazer 5 mil Quer fazer o cálculo aí? 5 mil de entrada. 9, mais 4 mil de escritura. Ok? Escritura. Desocupou, gastou uns 1.500, 2.000 para desocupação. Certo? Porque é outra estratégia que a gente tem que Depois eu vou entrar nisso. Gente, outra coisa. Imóvel ocupado não é o bicho de 7 cabeças, tá? Então, nós temos algumas estratégias
entendeu? Eu, particularmente, Renato, adoro imóvel ocupado, tá bom? Então, só uma dica aí para vocês. Isso Aí vamos lá, isso tem até na desocupação, eu gastei mais pergunta. uns 2.000 aí, nesse trâmite. Tá. 1.500, 2.000 de reforma, que é uma pintura básica, e deu um tapa no imóvel. 2.000? Hã? É, R$3.000, pode colocar 3.000. 3.000. Fechou em quantos aí? 5.000, 14.000. R$14.000, você comprou um imóvel de 100, pô. Tá. Ah, Renato, mas você não tá falando da parcela. Tem a parcela. Vamos colocar aí 12 parcelas não sei, de 1.000 e poucos reais, R$2.000 Uhum. no imóvel? Você vai pagar parcelado? Eu vendi o imóvel por 150. Paguei 6 parcelas de 1.500. Vamos lá. 6 parcelas de 1.500. Quanto dá? 3 vezes 1.500 dá 4.500, são R$9.000. 9 com 14 são 23. 23. R$23.000. Eu tive um custo de R$23.000 num período de 6 meses, certo? Onde eu vendi o imóvel por 150 mil. Se eu financiei 95 mil, vamos colocar que na hora da quitação eu tenho 100 mil reais, Certo. ok? 100 mil reais de quitação. Gastei 14. Certo. 50 menos 14? Nós estamos falando aí de... Mas e as parcelas? E as Já 6 foi. parcelas? Já Já foi? tá. Já tá embutida? Já. Tá. 14, você tá falando aí de 36 mil 36 mil de lucro. de lucro. Aqui já deu a soma ali? Você deu uma Sim. perdida ali no... Não, nós temos 14 nessa soma básica para entrada, desembaraço, Não, vamos colocar reforma. aqui, ó. Aqui deu 20, então? 14 com 6? 14, tá, 14, 6, 23. 20. 20 mil. 20 mil. Menos 50? 30 mil. 30 mil. Em cima do 20 mil, deu quantos por cento? Cento e poucos por cento. Básico. Mas geralmente dá uns 200%. 180%. Isso é bem básico. Você tirou 14 mil reais do bolso, foi pagando a parcelinha, botou o imóvel para vender, descontou honorário, descontou tudo. A média da alavancagem de financiamento é acima de 100%. Se não for acima de 100%, você está fazendo a garimpagem errada. Pô, que legal. Então, se nessa minha trajetória, vamos pensar em 1 ano, essas são casas que vendem rápido, né? Quanto tempo vende uma casa? Coloca 6 meses você está vendido, você está com dinheiro no bolso. Isso sem erro. A margem, eu vi você vendendo em 2 semanas, em 2 meses. Eu vendi em 2 meses. Entendeu? Essa judicial é muito ágil, né? Ah, tá. Então, se eu fizer 2 dessa por ano, em 2 anos eu tenho 100 mil reais, menos de 2 anos eu tenho 100 mil reais para eu comprar ela sem precisar de financiamento. Porque a alavancagem... Renato, eu vou começar hoje. Vamos supor que eu já estou com 100 mil no bolso. Tá. Eu não vou pagar 100 mil no imóvel. Eu vou comprar 3 imóveis financiados. É mais difícil achar? Mas garimpando acha. Então você usa essa aí. 30 mil para uma casa, 30 porque é a despesa que você viu ali, não deu 20? 20 e poucos? Você faz 3 casas, então. 3 casas. 3 casas a 100% de ROI, eu ganhei 300%. Se eu fizer isso num ano, eu ganhei 300% em cima do meu 100. Rapaz, nada dá 300% dividido. 300% em cima de 100, você ganhou quantos mil? 300 mil. Você triplicou seu capital. Rapaz, em 1 ano você faz um dinheiro que... Com estratégia? Com estratégia. Sim. Com dedicação e atento ao mercado? Sim. Mas faz parte, entendeu? E assim, só para contextualizar, é uma estratégia muito inteligente. Você acaba trabalhando com dinheiro de terceiro, com muito pouco dinheiro. Então, se eu fizer isso de forma bem coerente, e por 10 anos da minha vida, eu fiz um patrimônio, Sim, cara. faz um empilhamento uma antecipação de riqueza e um empilhamento de patrimônio fantástica. Né? Desde Legal, que você cara. Siga, né, o rito e tenha o comportamento, né? Muitas vezes as pessoas, né, não têm o comportamento do reinvestimento, entendeu? Ah, tá. Aí vem uma educação você tem que ter isso é uma meta, né? Mas, cara, que coisa legal, né? Nesse caso aqui, você já tem que considerar uma empresa, entendeu? Você tem que tocar como se fosse uma empresa. Ah, legal. Então, você pode ir aprendendo aos poucos. Faz a primeira, devagar, sente, entende, se conecta com coisas. Isso que eu queria entender. Participa de
comunidades. Isso, cara. Entendeu? Isso aí, galera. Que é um dos intuitos Intuito não, já é realidade, a Hype Leilões, né? A gente está formando a primeira comunidade de arrematadores de imóveis do estado de Mato Grosso do Cara, Sul. que Por quê? legal. Porque dentro da comunidade você transita de uma maneira muito saudável, porque você tem uma cota, eu tenho outra cota, você tem o domínio da reforma, eu tenho o domínio da Então a arrematação. comunidade é A Você, comunidade, para mim, eu sou muito fã de comunidade, entendeu? você participa de uma do Sim, Brasil? eu faço parte da Smart Leilões, que hoje é a Que é maior o... da premiação, que a gente está falando direto aí, é a maior comunidade de arrematadores hoje do Brasil, sem dúvida. Que estratégia legal, cara. Aí lá você vai receber informação, você vai fazer junto, você vai pegar a experiência de quem já passou. Nossa, Cara, em antecipa... acho que uns 2 anos participando de uma comunidade dessa, você já tá profissional no jogo. cara, e outra, sozinho, você vai fazer como, Diego? Me fala. Sozinho não é. Eu vejo A não ser que... que você faz só um imóvel, tá? Mas Não, vamos falar tranquilo. 10, 20, E 30, pode né? ser feito também para eu comprar minha casa própria, pra eu Sozinho, pode casar. ser cotizado. É isso que as pessoas precisam entender também. Legal. Entendeu? Isso é legal. Pra mim foi o cerne de hoje, cara. A comunidade. Pra mim, eu consegui visualizar eu fazendo. Porque assim, eu vou falar agora um testemunho, né? Eu participo, tô junto, né, em algumas construções empresariais da estrutura da Hype, mas eu, como CPF, fico muito interessado em muitas coisas. Aí eu fico falando, cara, às vezes a gente barra na barreira do tempo, pô, eu tenho que estudar isso, eu tenho muita demanda, mas agora você começou a dar um fluxo para mim de comunidade que eu consigo aos poucos construir esse cenário positivo para mim. Nem só porque eu tenho acesso, porque não, mas ele tem contato lá com a Hype Leilões, que tá ligada a Smart Leilões, que é uma puta comunidade com você, mas a comunidade, ela no final das contas, ela vai suprir essa necessidade, ela vai dar acesso para todo mundo, Não, ela dá interessante. acesso para todo mundo e você tem para onde escoar. Você está entendendo? Que Então, por legal, exemplo, cara, isso é negócio se eu não mesmo. tenho um imóvel aqui em Campo Grande, se eu não conseguir achar, pô, vou ficar sem arrematar? Eu recebo, graças a Deus, dentro da comunidade, eu recebo, sinceramente, eu recebo uma média de 3, 4, 5 imóveis por semana para arrematar junto. Antes de Nossa, ontem que eu legal. recebi uma proposta para arrematar em Santa Catarina. Caramba, Entendeu? que coisa legal, cara. É. Então nós estamos falando que eu tô aqui numa salinha e posso trabalhar no Brasil inteiro. Rapaz, que Temos coisa boa, hein? vários casos de arrematações fora. Ô, Renato, outra pergunta que eu acho interessante, você já acabou de falar que não é um bicho de 7 cabeças, mas as pessoas têm muito medo, acho que por isso que trouxe essa caixinha. Se o imóvel estiver ocupado, cara, Eita. eu sei que você tem muita experiência nisso e isso muito pouco te preocupa e toda vez que eu vejo que não tem problema nenhum. Primeiro, vamos lá, não, vou reformular a pergunta. O cara tá lá, ele é obrigado a sair. Não tem conversa nesse caso, né? Judicialmente, legalmente. Não, legalmente falando não, porque se ele não sair na extrajudicial, ele vai ter que sair na judicial. Então, Uma emissão na posse, chama o dispositivo. que ele pode até autoridades tirarem ele, polícia, etc. Sim, se o juiz pedir para dar o prazo para ele sair, ele vai ter que sair. Aí, se Então- precisar de reforço, a gente chama reforço e ele vai ter que sair. Entendi. Então, legalmente é extremamente seguro. Num período básico, Seguro e feito dentro de bases legais, nada assim. sem exposição, nada. Não, porque assim, Diego, é uma das coisas que eu fui aprendendo nessa jornada é a empatia também. Você tem que se colocar no lugar daquela Cara, família, cara. Bom, aí você entendendo? falou num cerne. E eu gostaria que você pegasse nisso, cara. Me fala sobre isso. Porque assim, ali tem histórias ali, cara. Ali tem famílias, né? Tem pais de família, tem as crianças, tem uma história, de repente uma história muito legal dentro daquele imóvel ali, mas né, por algum desvio ali, houve, né? Uma tropeçada, né? E isso, o financeiro, porque a gente sabe que o financeiro é complicado. E você tem que tratar, cara. Por que eu falo que eu gosto do imóvel ocupado? Não é que eu gosto, eu não tenho problema. 99% dos meus imóveis arrematados são ocupados. E eu tenho um sucesso na retirada, um índice quase de 100%. Né? Até hoje eu acho que eu tenho 1 ou 2 emissões na posse só em andamento. Entendeu? Que não teve negociação mesmo, certo? Mas aí a gente tem algumas estratégias, né? Nós temos dispositivos, entendeu? Então, outra coisa, gente, o imóvel ocupado. Se você parar para
para perguntar, o imóvel ocupado e o imóvel desocupado, nós vamos falar assim, eu prefiro o imóvel ocupado. Por quê? Porque aquele imóvel está ativo. Então, a parte de elétrica e hidráulica, ele está tudo ok. O desocupado, ele pode estar depredado, sem fio, sem nada. Entendi. Entendeu? O cara não vai morar sem luz, água, ele não vai Você tá bagunçar onde ele tá entendendo? Não foi morando. depredado. Então, eu prefiro o ocupado. Voltando na questão da desocupação. Eu gostei dessa questão de você ter um cuidado mais humanizado, Você né? chega lá, pô, procura saber o que aconteceu. Você não vai chegar lá, o imóvel é meu, você vai ter que sair. Não, pô, de jeito nenhum. Pô, Que legal. explica o trâmite, deixa claro que é a instituição financeira que levou aquele imóvel para Não é você, né? Você Não é apenas você, porque adquiriu. geralmente, é você que fez isso. Não, de jeito nenhum. E outra, ajuda. Tá precisando do quê? Coloca à disposição. Primeiro você coloca à disposição. O que aconteceu? Você está precisando de uma ajuda? Pô, você tem um lugar para ir? Quantos dias você vai precisar? Aí você formaliza isso, entendeu? Pô, um aluguelzinho, porque o processo de missão na posse, ele vai levar uma média de, vamos colocar 6 meses, se você for para o judicial. Você tem que pagar custas, advogado, certo? Ele tem um custo. E você tem esse tempo para que você tome posse do imóvel para depois vender. Pô, então sabe o que você faz, Diego? Vai lá e fala, Diegão, como é que você está aí? Não tem dinheiro para aluguel, não tem dinheiro para mudança. Vamos fazer o seguinte, arruma aí um imóvel até X, eu vou pagar a primeira parcela para você, entendeu? O aluguel O aluguel, sim. e a mudança. A mudança a gente paga também, pô. Às vezes você vai gastar o quê? R$ 2.000? Já teve gente de sair do imóvel, olha só que situação. Por isso que é o legal, porque tem que ter esse intuito também, até, entre aspas, social, né? Porque já teve pessoas saindo do imóvel agradecidos. Olha só. A Tipo, pessoa perdeu o imóvel. Carlos, cara, muito obrigado pela ajuda, entendeu? Por quê? Porque ele tinha consciência que ele já tinha perdido. Não tinha para onde ele correr. Pô, mas você pagou meu aluguel, você pagou a mudança, né? E às vezes, sabe o que já ocorreu? Ele mesmo comprar o imóvel, através de outra pessoa, de um familiar, entendeu? Você não tem alguém para comprar? Você não quer comprar esse imóvel? Eu te faço a tantos. Você já está no imóvel mesmo? Daqui o cadastro do seu tio, da sua tia, do filho. Vamos tentar provar? que legal, Não cara. sai e a gente vende para o próprio... Olha que coisa legal. Pro próprio Cara, eu acho que devedor, pra quem isso... perdeu. É um jogo, né? É o comércio. Não, o mas negócio. eu gostei, porque se você tratar se colocando no lugar da pessoa, você ainda ganha, né? Por você ter um bom papo, uma boa energia de negociação ali e consegue ser até mais humano, né, cara? Porque não é só sobre negócio, você falou, tem uma família ali dentro, né? Não, cara, não é sobre só dinheiro, né? Pô, que legal, isso foi muito bom de ouvir. Renato, a última pergunta, cara, a penúltima, que eu tenho uma outra ainda. Qual é o maior erro quando alguém arremata? Que é isso aqui eu vi, acho que é essa caixinha, porque eu vi que o leilão ele é extremamente seguro. Ele tem a margem altíssima. Então tudo é muito positivo. Mas onde as pessoas erram? Vou citar alguns deles, né? Alguns erros ocultos e alguns erros não é erro, acho que é falta de esclarecimento da jornada da arrematação, entendeu? Um exemplo, você não fez o estudo de viabilidade comercial daquele imóvel, entendeu? Localização, acesso, às vezes você olha ali o valor da avaliação dele que está na plataforma, ele está vendendo por 60 e vale 100, mas será que ele vale 100? Será que ele não vale... Porque ele pode valer a mais, ele pode estar com uma avaliação errada. Então, você não pode acreditar só naquelas informações dele. Você tem que entrar Às vezes o imóvel é bom e ele está do lado de um lugar abandonado, tipo uma rodoviária velha que a gente vê nos grandes centros. Um exemplo. Isso aí é um problema. Isso aí tem que ser olhado. Deve. Aham. Como é que olha? Não, pô, tem Google Maps, Earth, enfim. Ou em loco, visita em loco. Não, pede para uma pessoa ir Se lá. for em outra cidade. Pede para alguém. Você Faz tem uma um parceria de corretores, por Você exemplo. liga pro Você cara? Sim, liga, ó, tô olhando o imóvel assim, assim, assim. Você já agrega ali uma parceria de venda. Dá uma olhada lá, porque se sair a arrematação, eu já te passo a venda desse imóvel. Às vezes você dá uma graninha da gasolina do cara. Sim, pô, é um jogo, aí eu troco do ganha-ganha, entendeu? É um erro, por quê? Porque às vezes a pessoa acha que pagou bem,
entendeu? E na hora de vender, ela tem a surpresinha que aquele imóvel também não vale de mercado. Então, Outro erro muito comum. tá. No edital, por isso que eu falo, edital e matrícula do imóvel é uma das coisas que é primordiais para a arrematação. Vamos falar de dívidas. Ontem eu fiz pesquisa, ontem eu fiz uma análise do imóvel lá de Santa Catarina, certo? Um sobrado, tá? O valor dele estava interessante, tudo, só que ele tinha 50 e poucos mil reais de IPTU. E lá no edital está escrito, o responsável pelas dívidas condominais, né, próprio REN, que acompanha o imóvel, é de responsabilidade do arrematante. O cara não leu o edital, que era o primeiro passo. E aí, você arrematou, tem 50 e poucos mil de IPTU e você tem que fazer a quitação. Como é que você vai vender? Sua margem de 60 passou por... Enfim. Então, Perfeito. tem algumas coisas. Ah, mas é básico. É básico, mas tem que... É básico, mas não pode passar assim, batido, não. Entendeu? Legal. Então, ali você tem que saber E outro erro também. Edital. Então vamos falar. Você falou pesquisa de mercado, ele não Pesquisa olhou de onde mercado, está. estudo de viabilidade comercial. Que de vendas, está numa região legal, tem uma região de bom Isso. comércio, de Tem bom liquidez. aluguel, tem liquidez. Entendeu? Pesquisa de mercado, viabilidade. Pesquisa de mercado, Outro, exatamente. leitura de edital. Edital das dívidas, né? Não, que é o que você falou no começo, né, cara? Leia o edital. O edital é a bula, é a bússola do negócio para iniciar, é o pontapé, né? Exatamente. Outra coisa que pega. Fez o estudo de viabilidade correto, tá tudo ok. E a pessoa não sabe reposicionar o imóvel. O que é o reposicionamento do imóvel? Não adianta eu pegar um imóvel de 100 mil e ir lá gastar 50 mil de reforma, pô. Querer fazer tudo. A gente faz o tal do house flipping, que é aquele imóvel usado que você fez aquela reforminha Você básica. dá um tapa nele. Dá um tapa e vai vender. Só que esse tapa é estratégico. Entendeu? Então você tem que saber o que é necessário, o que chama os olhos dos clientes naquela reforma. Não adianta você chegar lá. Primeiro você tem que se colocar no seguinte: o imóvel você é para venda, entendeu? Às vezes as pessoas querem, não, o imóvel é para revenda, o básico tem que estar funcionando, tem que estar tudo bonitinho, tudo, só que você tem que saber onde é que você vai alocar o dinheiro da sua reforma, porque precisa, tá? Geralmente precisa. Então, você vai lá e gasta do jeito que você quer. Fala, não, quero trocar piso, quero isso, quero aquilo, sei que lá. Quando você vê, O lucro você foi. somou a arrematação, 5% do leiloeiro, taxas cartorárias, reforma, corretagem, imposto de renda, o cálculo não fecha. Empatou. Quer dizer, você fez tudo de viabilidade, tudo ok, você arrematou, perdeu tempo, e na reforma você pecou no excesso. Então, Você vê detalhe de... É uma viabilidade de negócio, né? Você tem que prever tudo. Mas uma dica. Mas é uma matemática mesmo, né? Uma dica que eu dou já, ó. Reforma, gente, até nesses casos de leilão, prioridade. Vamos falar de imóveis populares. Cozinha e banheiro. Boa. E uma pinturazinha. Pintura é básica. A pintura, Pintura é geralmente, você tem que dar aquele talento da pintura. Agora, você quer dar um grauzinho para chamar mais atenção ou ser um diferencial no ato da venda, gasta um pouquinho a mais na cozinha e no banheiro. Boa. É uma chave, é um gancho de venda. Boa. Vale dinheiro essa dica, hein? Tá. Última pergunta para finalizar. Eu acho que foram as perguntas. Foi bem legal. Você viu que as pessoas. Você viu que as perguntas, elas são. É legal que a dúvida de um pode ser a dúvida de muita gente, né? E elas são conexas, né? Muito legal. E agora, última pergunta: onde te achar? Eita! Renato, primeiro, Hype Leilões, que é a plataforma da comunidade, e o podcast. Café com Leilões. Tá. Então, nós estamos Primeiro você. Eu sou Carlos Renato, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Nos segue aí, tá, gente? Pra gente abastecer nosso conteúdo, pra entrega, pra você servir as outras pessoas que têm interesse também nesse assunto. A Hype Leilões, voltando a falar, é a primeira comunidade de arrematadores do estado de Mato Grosso do Sul, dos arrematadores de imóveis. Nós estamos fazendo uma base educacional. O podcast agora, Café com Leilão, nos acompanha aí nos nossos canais aí no YouTube, enfim, hype.leilões. Então, um conteúdo didático muito enriquecedor, sabe?
transparente, claro, com a linguagem clara. Não adianta também você ficar Do enfeitando. chão de Então, a fábrica gente tá mesmo, aqui, né? Do dia a dia, né? entendeu? Percebo isso. E colocar, conscientizar que você também pode, entendeu? É democratizar, é servir, é ajudar, e a gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida. Pode mandar um direct, que a gente na correria, mas a gente vai respondendo, né? Precisar de algumas ideias, nós estamos aqui. E vem, faça parte dessa comunidade, porque ela está só iniciando, mas ela está iniciando com uma força gigantesca. Cara, obrigado. Foi muito esclarecedor. Foi um prazer, né, ter feito essa Eu que agradeço. participação nas perguntas. E agora eu vou passar a bola para você fazer o encerramento. Diegão, você sabe que é uma satisfação, né? Novamente, né? A gente aqui Foi falando ótimo. sobre um assunto tão gostoso, né? A gente é suspeito de falar porque eu adoro, entendeu? Mas antes de encerrar, eu vou te passar aqui do nosso parceiro aqui, um brinde do nosso parceiro, aqui, ó. Café com Beltrão, tá sempre presente nos nossos materiais, no nosso podcast aí, nos ajudando. E eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado aí, Tá, mais uma vez aí. pelo presente. De nada, estamos aí à Deixa eu disposição. dar uma olhadinha aqui, né? Eu conheço café Beltrão. Cafezinho de vó, né? Ah, delicioso. Cafezinho diferente. Pô, um café especial. Mas eu vi uma reportagem que café especial é uma pequena parcela que fica no Brasil. Que coisa legal. E é um desse. E um biscoitinho aí. Será que é mineiro? Delicioso. E carinha de vó, né? Ainda mais nesse tempinho agora. Obrigado, tá? Tá, eu que agradeço mais uma vez a sua disposição aí, do seu tempo, doando seu tempo para nós aí. Foi muito legal. Tá, e nós temos ainda muita coisa para vir para Hype Leilões. Obrigado, Beleza. tá? Valeu, Renatão. Um abraço. Valeu.